Estamos nos mexendo no marco de inovação sistêmica e sustentável. Quando nós falamos da mudança sistêmica, temos que escutar e falar para saber quais é que são as forças de mudança que nós temos no mundo, quais é que são os avanços na neurociência e a revolução digital que está avançando com a inteligência artificial, o que será uma nova língua para compreender depois a globalização, mesmo se a gente quiser, né, e muitas economias quiserem voltar para trás, vai ser impossível. Quando nós falamos de mudança, temos que ver essa mudança sempre como uma questão sistêmica, porque está tendo um impacto no nosso processo de formação. Por isso, a Nazareth Global Education quer responder em 4 âmbitos face a essa mudança sistêmica, porque nós não podemos pensar numa transformação sem a outra. Não podemos pensar que todas têm uma série de impactos, né? E é por isso que essas 4 transformações, a primeira é currículo, metodologia e avaliação, a segunda é o papel do professor, o papel do aluno, a organização do centro e, em quarto lugar, os espaços de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte. Vamos falar do currículo. Um currículo que nós tivemos que alterar e alargar, porque o mundo está pedindo novas aptidões e habilidades que nem sempre está oferecendo o nosso governo. Inclui o mundo da natureza, o formar na escola, a cidadania digital, o xadrez, que trabalha os 2 hemisférios do cérebro, e também, inclusive, um currículo científico de esporte e também aprendizagem da língua. Um currículo interdisciplinar para que tenha sentido na vida real. Porque na escola a gente quer uma aprendizagem para a vida. Não tem por que terminar no conhecimento. O conhecimento é simplesmente um elemento para precisamente articular isso com o desenvolvimento das inteligências múltiplas, tendo em conta a diversidade de alunos que nós temos. Também poderíamos falar hoje da justiça do currículo, né? Mas vamos lá ver antes um vídeo, né, sobre um projeto interdisciplinar. O CCI Montserrat é um projeto interdisciplinar que faz parte das metodologias ativas do centro. Está integrado pelas disciplinas de Química, Física, Biologia, Tecnologia e Artes Plásticas. Estão feitos por 6 professores. O projeto está sendo trabalhado em grupos de 5 pessoas para ter um aluno ou aluna de cada uma das disciplinas. O projeto tem que mostrar uma situação de um crime a outro grupo que tem que resolver esse mistério num tempo limitado. Cada um dos grupos tem que decidir quais é que são os conteúdos que tem que mostrar em cada um dos casos. Tem que ter mínimo 2 provas de cada uma das disciplinas, desde a apresentação até o produto final. Desde cada disciplina, nós oferecemos esses andaimes para que os alunos conseguissem mostrar o produto final. Desde física, nós trabalhamos tudo que tem a ver com a dinâmica, a força e a energia, o que poderia servir para calcular a força com a qual um carro bateu uma árvore, se esse for o lugar do crime. Na disciplina de biologia, nós trabalhamos os conceitos que têm a ver com a genética e a sua transmissão. Estudamos também as doenças congênitas. A disciplina de tecnologia está oferecendo apoio em relação aos aplicativos de celulares e desenho por computador.
Desde a disciplina de artes plásticas, nós estamos trabalhando a estética no desenho, a apresentação das provas, a apresentação das evidências, o protótipo e a apresentação final do lugar do crime. Na parte de química, nós trabalhamos tudo que tem a ver com as reações químicas, os elementos e também, por exemplo, se eles queriam, por exemplo, utilizar elementos que tinham cor ou sólidos ou veneno que poderiam estar no lugar do crime, né? Aí eles têm que analisar tudo e têm que saber de onde que provém e para que servem. Desde o ponto de vista das competências, nós trabalhamos na pesquisa de fenômenos naturais e a vida diária, a resolução dos problemas pelo razoamento científico. Dentro do âmbito das artes visuais, estamos trabalhando na criação de experiências artísticas para enriquecer a pessoa e também a sociedade. No âmbito tecnológico, de ferramentas e aplicativos, ele tem que saber escolher, saber como programar aparelhos digitais em função do trabalho por fazer. E depois, na comunicação interpessoal, temos atividades em grupos, utilizando ferramentas e ambientes virtuais de trabalho colaborativo, como é o caso do Google Drive. Com o projeto, os alunos podem mostrar que, quando estão numa situação real, eles são capazes de pesquisar sobre uma história, são capazes também de mostrar quais que são os conhecimentos curriculares para chegar à solução final. Nós vimos que eles gostaram muitíssimo porque todos os alunos ficaram muito implicados e ao mesmo tempo também contribuíram com a sua parte de conhecimento. Ao mesmo tempo também, no dia do desafio final, eles foram capazes de resolver os lugares do crime, né? E foram policiais durante um dia e eles gostaram imenso. Portanto, a gente viu, né, qual é que é o currículo. E no vídeo sobretudo, o que é um projeto interdisciplinar, com múltiplos professores, né? Podem ser até menos de 6 professores. Vamos ver agora a metodologia. A metodologia é, sobretudo, uma metodologia de aprendizagem a partir da experiência. E aí, nessa aprendizagem que nós temos um aprendizado que tem como base os projetos. Quando a gente faz as coisas na sua aplicação real, somos cientes da nossa competência. Portanto, não é o trabalho cooperativo, é a aprendizagem cooperativa. Não se trata de fazer um trabalho juntos ou juntas. Temos que estar convencidos que a aprendizagem é social. Quando estou falando com o outro, quando estou partilhando, eu posso oferecer as minhas ideias, posso mudar de ideia, o pensamento em função daquilo que está falando o outro. A aprendizagem cooperativa é sempre importante. É difícil no início, sobretudo implementar da parte do professor, porque está muito habituado a dar as instruções aos estudantes. Portanto, essas metodologias estão oferecendo um horizonte muito maior aos nossos estudantes quando nós estamos desenvolvendo o pensamento crítico e criativo. Estamos ensinando a pensar, e isso é muito importante, e aliás, eles serão capazes de mudar e melhorar o nosso mundo. Ferramentas para a tomada das boas decisões, resolução de problemas, boas avaliações e análise com rigor, para eles sejam mais criativos, procurando alternativas para a melhoria do mundo. E a pandemia ajudou para ver a importância que tem a personalização. E como é que a tecnologia está ajudando a conseguir essa personalização? Vamos ver um vídeo sobre aprendizagem cooperativa, né, na educação infantil. Para conseguir uma boa aprendizagem, como é o caso do trabalho individual, também o trabalho em grupo, que está oferecendo uma maneira diferente para aprender e tirar proveito do trabalho pessoal. O aprendizado cooperativo não só está oferecendo vantagens para o sucesso acadêmico, mas também está facilitando interagir com os outros, oferecendo muitas oportunidades para o desenvolvimento da inteligência interpessoal.
Quando as crianças têm 2 anos, é importante trabalhar com toda a turma, mas também com metade da turma, para que eles possam ter grupos mais pequenos e reduzidos de companheiros e facilitar muito mais o acompanhamento do professor. A partir dos 3 anos, já temos pequenos grupos, de crianças para aprendizagem cooperativa. Temos um grupo base que pode ser durante um ano todo ou durante todo o período do ensino infantil. O grupo base e o relacionamento que tem é diferente daquele relacionamento, os grupos pontuais para uma atividade específica. O que está caracterizando o grupo base é que as crianças têm esse compromisso, apoio e exigência entre eles. Os alunos de educação infantil também estão trabalhando em cooperação, diferentes grupos em função ao grupo base, para fazer diferentes atividades ao longo do ano. Nós somos 4 grupos. Em cada um dos grupos, eu vou dar uma letra, tá? E então, aí o grupo tem que encontrar a quantidade maior de palavras que contém essa letra. Aquela letra que eu vou falar para vocês. Mas depois temos uma coisa, quantos é que vocês são em cada um dos grupos? Então, 3. Aí, gente, cada um do grupo tem um trabalho diferente por fazer, tá? Então, temos um do grupo que é o escrivão. O que tem que fazer o escrivão? Claro, ele tem que escrever as palavras que encontramos. As palavras que encontrarão. Tem que escrever, Tem que escrever nessa folha aqui, ó, tá? E depois, outro membro do grupo é o caçador. O que tem que fazer o caçador? Exatamente, é aquele que está muito mais atento para encontrar as palavras com a letra que a gente deu, O caçador tem que estar sempre bem atento. E quando encontrar alguma, falar para o escritor. Ô escritor, você tem que escrever a palavra janela, Tem que falar para ele. E outro do grupo, sabem quem é? O que tem que fazer o outro? O outro é quem vai animar, O que tem que fazer ele? Claro, tem que animar os outros, tem que dar ânimo e força, Procurar, não só o caçador tem que procurar as palavras, mas ele pode falar para o caçador: por que a gente não vai para a turma do lado para perguntar, Vamos entrar na aula para ver se há algumas palavras. Então, essa atividade de caçadores de palavras, tem que registrar o time, Tem na primeira folha onde tem o nome dos 3 membros do time com a data. Depois tem outra folha que é simplesmente aquele que vai ser o escrivão, e todas as palavras que eles encontram tem que escrever lá nessa folha de papel, que é como um quadro, Aí, quando já acabou o tempo, eles têm um tempo limitado, Aí ele volta para a aula, aí quando tem que pôr tudo em comum. Cada um dos times tem que mostrar aos seus colegas coisas que são as palavras que encontraram ao longo da atividade. É engraçado, porque muitas vezes uma mesma palavra foi encontrada por mais de um time, porque tem a letra dos 2 times, mas uma coisa realmente muito interessante para eles, Tem que encontrar muitas palavras, tem uma motivação enorme. Como mais palavras eles encontrem, muito melhor o trabalho do time. A ortografia, como que eles escreveram as palavras, não interessa muito, não. Tem que identificar a letra, o som, auditivo, talvez, porque eles veem um objeto que tem essa letra, ou porque leram, no corredor, numa sala, essa palavra. Portanto, a aprendizagem cooperativa formal tem diferentes papéis dentro do grupo de trabalho, ou duração limitada do grupo, que pode ser de uma ou várias sessões. Como parte do projeto que nós temos trabalhado durante as últimas semanas sobre animais em perigo de extinção, nós criamos uma cooperativa da aprendizagem informal. Nós dividimos os alunos em grupos de 10. Aí eles tiveram um tempo para que pudessem pensar, procurar, escrever a informação sobre as possíveis soluções para os animais que estão em perigo de extinção.
Uma vez que já passaram esse período de tempo, cada um dos grupos escolheram a 3 porta-vozes para partilhar e condividir a informação com os outros companheiros, né? As diferentes soluções que eles encontraram, aí eles condividiram com os outros membros do grupo. A aprendizagem cooperativa informal se produz durante períodos de tempo muito limitados. Pode ser de vários minutos e normalmente não tem diferentes papéis que executar, diferenciados. Interdependência positiva. Tem que sentir a necessidade de colaborar para um objetivo comum, responsabilidade individual. Cada um dos membros tem que respeitar a parte do trabalho que tem que fazer, interação juntos, né, para o sucesso de todos. Aptidões e habilidades sociais, para criar um ambiente de confiança e trabalho. Avaliação do grupo. Os membros do grupo têm que analisar como é que estão atingindo as suas metas. Então, se apoiar juntos, comemorar juntos o sucesso do grupo, são fatores que estão aumentando o relacionamento dos alunos, ajudam a aprendizado de cada um deles e treinam eles para o trabalho de time que terão que utilizar durante a vida toda. A aprendizagem cooperativa no ensino infantil está encorajando as aptidões de cada uma das crianças, aumentando a autoestima, aumenta a aceitação, respeito em relação a outras opiniões, aumenta a autonomia, aumenta também a atitude positiva para estudar. E avaliação. Nós não queremos ser o juiz que vai decidir, não. Nós queremos ser o jardineiro que vai tratar da terra, que vai mexer a terra, que vai procurar aquilo que é melhor, né, para que aquela planta, aquela flor possa crescer. Bem, a avaliação, muitas pessoas mudam tudo menos a avaliação. Nós queremos uma avaliação não da aprendizagem, mas sim uma avaliação para a aprendizagem. Uma avaliação que está dando importância ao processo de aprendizagem e que está tornando visível a avaliação formativa. Estamos dando mais ou menos umas dicas para ter o sucesso no fim. O elemento mais importante da avaliação é chegar à autoavaliação, a aprendizagem durante a vida toda. E essa aprendizagem, que vai ser para toda a vida, vai sempre saber o que está precisando, o que está faltando. Isso vai ajudar muito para os alunos serem muito mais conscientes das suas competências e assim conseguir estabelecer as suas metas de aprendizado. Portanto, não vamos deixar que a avaliação seja simplesmente uma coisa que dentro da escola vai criar essa angústia, né? Ou vai criar muitos problemas para o estudante. Uma avaliação onde nós vamos curtir, vamos gostar, vamos ver como é que estamos trabalhando, vamos vendo como é que nós estamos fazendo esse processo que é maravilhoso, o processo do aprendizado. Vamos ver um vídeo sobre avaliação. Inovar na educação não é só transformar o currículo e aplicar novas metodologias, também inovar na avaliação. A avaliação é quem vai controlar a aprendizagem. Portanto, não podemos pensar simplesmente num teste, num exame no fim. Quando os alunos terminam, né, os seus estudos e comecem a sua vida adulta, não serão julgados pelas suas provas, mas sim pelo seu trabalho e rendimento. Portanto, a avaliação tem que mostrar as suas competências e habilidades de cada uma das disciplinas e como é que estão aplicando aquilo aprendido em outras disciplinas. E para conseguir isso, temos que fazer que os alunos sejam críticos e consigam sintetizar as ideias por escrito e oralmente. Pela importância do processo de aprendizagem, a avaliação tem que ser constante, tem que partir da observação direta, documentada de cada um dos alunos por parte dos professores e dos próprios alunos, além de uma troca de opiniões entre eles. O processo de avaliação tem que se basar numa recolha de dados, a sua análise e depois, em função da análise, a tomada de decisões. A avaliação pode ter uma finalidade para regulamentar, para resolver os erros que vai encontrando o aluno quando está avaliando os resultados do processo de aprendizado. Para que a tomada de decisões seja eficaz, temos que sublinhar, sobretudo, a avaliação formativa e formadora. Para regulamentar o processo de avaliação, o professor tem que tomar decisões sociais para escolher, orientar, resolver. Para isso estamos dando os boletins,
as notas, os relatórios, mas também o professor tem que tomar decisões pedagógicas para regulamentar o processo de ensino e aprendizagem, aquilo que a gente fala de avaliação formativa. Isso vai enriquecer muito mais quando a tomada de decisões provém do aluno. Isso é conhecido como avaliação formadora. Para conseguir uma avaliação formadora e formativa significativa, o primeiro que temos que ter em conta são os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são os objetivos que os alunos têm que entender, compreender claramente, são gerais e quando são transversais em todo o ano, ou mais específicos quando tem a ver com uma unidade, projeto ou uma sala de aula, ou hora de trabalho. Precisamos de uma virada muito mais, um olhar muito mais especial, né? Específico, e se nós queremos que os alunos possam tirar proveito do seu aprendizagem, tem que saber quais é que são os objetivos e finalmente serão capazes de dizer se eles conseguirão ou não os objetivos. Numa avaliação formativa formadora, podemos aplicar instrumentos que tenham maior rigor com as novas metodologias. O aluno tem que ter a sensação que sempre está sendo acompanhado no caminho da aprendizagem. Por isso, o feedback é muito importante. Além de resolver as dúvidas, a correção bem guiada vai melhorar para conseguir alcançar os objetivos sem nenhum problema. O feedback mais importante não é aquele que estamos dando no fim. Normalmente, esse não serve. Uma tarefa tem que ter vários rascunhos, projetos para conseguir um trabalho de qualidade, com feedback, com a vontade para melhorar da parte do aluno. As rubricas também são uma ferramenta muito útil, porque estão mostrando, né, aquilo que estamos pedindo aos alunos, ora no projeto especial ou um exercício mais específico. Elas têm que estar escritas para os alunos, com uma linguagem clara e compreensível. Então, a qualidade do trabalho funciona muito melhor e, portanto, o feedback e as rubricas não são instrumentos que tenham que utilizar os professores, têm que ser os alunos que possam tirar proveito, né? Como ferramenta na coavaliação. A coavaliação é uma ótima maneira para aprender, porque vai implicar os alunos no processo de avaliação. Para isso, os critérios têm que ser partilhados, públicos, muito bem estruturados, com as ferramentas apropriadas para avaliação. A coavaliação vai permitir ter feedback de diferentes perspectivas. Eles também podem criar as rubricas, portanto, podem ter a dinâmica de Critical Friends com um papel bem estabelecido e os passos necessários para avançar. Numa avaliação entre pares, o feedback entre alunos podem ser, assim, mais úteis como a avaliação dos professores. Com a autoavaliação, eu estou estabelecendo uma relação, como é que eu tenho que fazer a tarefa, como é que eu sei que estou fazendo bem. A finalidade da autoavaliação não é que o aluno possa se qualificar, mas pode fazer isso. O principal benefício da autoavaliação é o autoconhecimento para essa capacidade de autorregulamentação, identificar dificuldades e como pode melhorar. Finalmente, uma ferramenta que tem um grande valor é a carteira feita por cada um dos alunos, onde temos experiências, exercícios, trabalhos, reflexões sobre uma disciplina, sobre o ano, né? Que o aluno pensa que é importante. Tem que ser organizado consoante os critérios de avaliação. Essa carteira ou portfólio tem importância quando está sendo partilhado com os outros. Quando nós podemos, os alunos podem mostrar aos pais, aos outros colegas, demonstrando o seu pensamento mais complexo. Portanto, o portfólio é precisamente mostrar as decisões do aluno e a sua finalidade de ter alunos mais reflexivos e críticos sobre a sua aprendizagem. Temos que avaliar para a aprendizagem em conclusão. É mais importante o processo de aprendizado que o resultado final. Aprender não é simplesmente passar um teste. Nós aprendemos colocando-nos questões, procurando resposta, nos enganando, aprendemos valorizando, avaliando, aprendemos participando ativamente no processo de aprendizado e aprendemos também sendo sujeitos e objetos ativos da avaliação da nossa aprendizagem. Não pode haver uma mudança educacional sem mudança na avaliação. Inovar na educação é inovar na avaliação. A primeira transformação. Essa primeira transformação é aquela que vai nos levar rapidamente
a transformação desse papel que tem o professor, o papel do estudante, da organização do centro e dos espaços de aprendizagem. Ficamos por aqui, essa é a primeira transformação e a gente vai avançar com outro vídeo da segunda. Muito obrigada pela vossa atenção.